Olá, tudo bem? O meu nome é Nubia Freitas e hoje nós vamos relembrar alguns conteúdos que nós vimos no início do bimestre para que nós possamos dar continuidade ao restante dos conteúdos. Para iniciar o nosso conteúdo, nós vamos voltar um pouco lá no capítulo 2 do livro Ângulo, onde vai falar sobre os pronomes e tipos de pronomes, mais especificamente sobre pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Lembrando que pronome é aquela palavra que vai substituir determinado substantivo e também os pronomes pessoais vão ser divididos em duas grandes partes: pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes pessoais, eles se dividem em 3 no singular e 3 no plural. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Já os pronomes de tratamento estão relacionados não só à forma como você deve tratar as pessoas, à forma como você fala com as pessoas, mas também à sua hierarquia, familiaridade, formalidade e demais fatores que influenciam socialmente falando. Para iniciar esse estudo um pouquinho mais aprofundado, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. É muito mais familiar para nós que nós estudemos os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que nós utilizamos no dia a dia, que é o eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles no plural. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, ele tem duas subdivisões. Essas duas subdivisões seriam em pronomes átonos e pronomes tônicos, onde os átonos me, te, lhe, o, a, se, nos, vos, lhes, os, as, se. E os tônicos mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas e si. Os pronomes de tratamento, quando vocês vão utilizá-los, é necessário que vocês levem em consideração a quem vocês estão se dirigindo, quais são os títulos ou qualidade das pessoas às quais você se dirige. Existem também algumas regras que você utiliza nos pronomes de tratamento, que é a flexão no feminino, como vossa, alteza, vossa, mercê, vossa, eminência. Então, geralmente, esse vossa vai vir no feminino e estará relacionado à segunda pessoa. Quando você não está falando dessa pessoa na segunda pessoa, ou seja, quando você está se relacionando a ela, só que em terceira pessoa, você não vai usar mais o vossa, e sim o sua. Com relação à flexão verbal, na utilização desses pronomes de tratamento, em ambos os casos, ela será feita em terceira pessoa. Como, por exemplo, Vossa Excelência decidiu a medida a ser tomada. Como eu estou usando na primeira oração em segunda pessoa, por isso que é Vossa Excelência. Já na segunda oração, eu tenho Sua Excelência, quer dizer que ela está sendo usada em terceira pessoa. Sua Excelência, o presidente, decidiu a medida a ser tomada. Observem que, independentemente de estar na segunda ou terceira pessoa, a forma verbal não se modifica. Continuando. Vossa Santidade é um homem de muita fé. Da mesma forma, eu vou utilizar o verbo na oração seguinte. Sua Santidade, o Papa, é um homem de muita fé. E na última oração, você sabe o que tem para o almoço? Observe que a flexão sempre vai acontecer em segunda pessoa. Esse quadrinho ele é bem familiar de vocês. Ele está no nosso livro e a gente já tinha estudado e eu trouxe ele só para que vocês relembrassem, tá bem? Então a gente vai ter qual é a atribuição ou posição da pessoa, qual é a forma de tratamento que eu utilizo, quais são os vocativos correspondentes a essa forma de tratamento e, por último, a abreviatura, tanto no singular quanto no plural. Observemos. Funcionários públicos, graduados, pessoas de cerimônia, eu sempre vou chamar essas pessoas de Vossa Senhoria. Por exemplo, o senhor cônsul, o senhor coronel, o senhor major.
e aí ao lado vocês observem a abreviação dessas palavras. As altas autoridades, eu vou chamar todas elas de Vossa Excelência, como é o caso de Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Governador, Senhor Deputado, Senhor Prefeito, Senhor Marechal. Quando se trata de reis e imperadores, vou chamar de Vossa Majestade ou Majestade. Príncipes e duques, eu vou chamar de Vossa Alteza ou Alteza, né? Vai estar relacionado a altezas. Papa, Vossa Santidade, e o vocativo seria Santidade. Cardeais, Vossa Eminência, que vai estar relacionado a Eminência Reverendíssima. Bispos e arcebispos, eu tenho Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, que é Excelência Reverendíssima. Sacerdotes e freiras em geral, eu vou ter Vossa Reverendíssima, Reverendíssimo Senhor e Reverendíssima Madre. Reitor de universidade, Vossa Magnificência ou Magnífico Reitor. Dando continuidade, nós vamos observar a questão da transitividade verbal. É um conteúdo um pouco mais complicado do que pronomes, porém não tem tanta dificuldade assim. Vamos ter só um pouquinho mais de atenção, porque eles precisam ser observados passo a passo, tudo bem? Então eu tenho, dentro da transitividade verbal, dois tipos de verbos. O verbo intransitivo, chamado de VI, e também tem o verbo transitivo, que ele vai ser subdividido em três tipos. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Os verbos intransitivos, como nós já observamos, como nós já estudamos, vocês lembram que ele é aquele que não precisa de um complemento, ou seja, ele por si só já dá toda a informação necessária em relação ao sujeito e o restante da oração. Então, é um verbo de sentido completo que independe de qualquer outra parte da oração. Ou seja, quando eu digo nossos pais viajaram, eu não preciso que hajam informações complementares para que eu entenda qual foi a ação que os pais executaram. Meu pai voltou. Da mesma forma, não preciso de um complemento para entender o que foi que o pai fez. Eu me casei. Da mesma forma, não preciso que haja um complemento para entender a ação executada pelo sujeito. E a criança caiu. Já os verbos transitivos, eles vão precisar de um complemento e além de necessitar desse complemento, nós vamos observar tudo que cerca esse verbo para poder classificá-los em direto, indireto e direto-indireto. O verbo transitivo direto, ele vai ser introduzido sem uma preposição. Lembram da musiquinha? Então, nessa hora que vocês vão estudar o verbo transitivo direto, é necessário que vocês saibam aquela musiquinha das preposições que nós já fizemos em sala de aula. Então, a pergunta que nos cabe nesse momento é o que ou quem? Por que eu falo isso para vocês? Por exemplo, na oração que eu trouxe para vocês, a mesa 3 pediu a carne bem passada. A mesa 3 pediu o quê? A carne bem passada. Então, o substantivo que nós temos aí, carne, ele é antecedido da palavrinha a. A letra A, no caso aí, ela vai vir como artigo e não como preposição. Então, eu tenho verbo transitivo direto. Na oração seguinte, eu tenho terminei a análise. Eu terminei o quê? A análise. Esse a que aparece aí também, ele vai ser um artigo e não uma preposição. Por isso que é transitivo direto. Agora sim, entendo meus pais. Entende quem? Meus pais. Entre o verbo e pais, existe preposição? Não. Se não existe preposição, verbo transitivo direto. E o nome que eu dou a essa complementação pós o verbo, eu chamo de objeto direto. Já o verbo transitivo indireto, esse sim vai precisar das preposições. Como vocês podem observar nos exemplos, não acredito no que ele diz. Por exemplo, o no que está em azul no quadro aí para vocês, ele vai ser a nossa preposição, que eu preciso utilizar
para unir o meu objeto ao meu verbo. Da mesma forma, podemos ir com você, eu tenho o verbo ir e o complemento você. Esse com vai funcionar como preposição. E o complemento que é colocado pós-verbo, nesse caso, como vai ter a interferência de uma preposição, eu vou chamar ele de objeto indireto, assim como vai ser verbo transitivo indireto. Só lembrando que, quando eu tenho o verbo transitivo direto, não tem preposição entre o verbo e o objeto, e o verbo transitivo indireto vai ter uma preposição entre o verbo e o meu complemento. Já o verbo transitivo direto e indireto, ele também vai ser chamado de verbo bitransitivo, ou seja, ele vai ter uma dupla transitividade. Ele vai precisar de um objeto direto e de um objeto indireto também. Nos exemplos que eu trouxe para vocês, enviei os postais aos clientes. Quem envia, envia algo a alguém. No caso aí, enviei. Enviei o quê? Os postais. Esse os postais, ele não vai ter preposição entre verbo e postais. Já a segunda parte diz assim, aos clientes. Aos está entre enviei e clientes. Então, como existe essa preposiçãozinha, eu vou dizer que os postais é objeto direto e aos clientes, objeto indireto. Da mesma forma, agradeceu a oportunidade ao chefe. Quem agradece, agradece algo a alguém. Então, eu tenho agradeceu a oportunidade. Esse azinho em oportunidade vai ser artigo. Já ao chefe, esse ao, ele vai funcionar como preposição. Então, se vocês observarem, agradeceu a oportunidade. Oportunidade para o verbo, eu não tenho preposição. Chefe, para agradeceu, eu vou ter preposição. Um objeto direto e um objeto indireto. Na última oração, expus minhas dificuldades ao professor. Quem expõe, expõe algo a alguém. Então, expus algo. Que algo foi esse? Minhas dificuldades. Essas minhas dificuldades, para a palavra expus, que é o nosso verbo, tem preposição? Não. Se não tem preposição, objeto direto. Já entre expus ao professor, eu vou ter preposição, a preposição ao. Então, aí eu vou ter um objeto indireto. E, como sempre, a gente não pode deixar de passar aquela tarefinha, aquela pesquisa, para que na próxima aula vocês voltem sabendo um pouquinho mais para ajudar durante a realização da nossa aula. Então, para a próxima aula, eu vou pedir que vocês façam a leitura do capítulo 8, porque vai ser o foco do nosso estudo, as leituras das páginas 78 a 80, e eu quero que vocês tragam para mim também, quero que vocês pesquisem, de alguma forma, os tipos de predicado, para que a gente possa conversar um pouquinho melhor para a próxima vez, tudo bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima!